A paz do Senhor, queridos irmãos, para minha honra estar recebendo vocês aqui em nossa plataforma de ensino acerca de escatologia. Vamos orar para darmos início ao nosso estudo? Querido maravilhoso Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, pedindo a direcionamento da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha falar fortemente aos nossos corações, nos dando assim sabedoria e entendimento. Vamos lá. O tema de hoje é um tema bastante curioso, né? Existem muitas curiosidades, muitas especulações também voltadas para esse tema. Vou estar falando hoje sobre o anticristo, né? Quem sabe no final a gente não diga até o nome dele, né? Vejam, meus irmãos, a questão do anticristo é um estudo muito voltado desde muito tempo. Por muito tempo tem até linhas de pensamento que acreditam que o anticristo não seja uma pessoa, mas o próprio Satanás. Outros acreditam que seja um demônio. Outros acreditam que não seja nenhum nem outro, nem uma pessoa, será somente o sistema mundano, tá bom? Mas, no século XXI, a maioria das denominações, a maioria dos teólogos acreditam que o anticristo será uma pessoa física, um ser humano fisicamente. É um homem mesmo, um homem. E homem mesmo, não será mulher não, tá bom? Tem até pensa que seja até um homossexual, mas veremos isso daqui a pouco. E o anticristo é uma pessoa física, é um ser humano, ponto. Que será direcionado pelo Satanás, ponto. Nós vimos isso nos vídeos anteriores acerca da falsa trindade satânica, pronto. Mas nós vamos estar vendo a questão do anticristo. O anticristo, esse termo anticristo, refere-se a anticristo, contrário a Cristo, negar a Cristo, sabe? Inimigo de Cristo. O anticristo é aquele opositor, aquele que se levanta contra, aquele que difama, aquele que age contra as vontades de Cristo. A Bíblia já deixa claro que até o seu espírito já está entre nós, desde o tempo de Paulo. Ou seja, referindo acerca das suas atitudes, dos seus comportamentos, já está entre nós. Mas a pessoa física, nós não sabemos se já está entre nós ou não. Eu espero que já esteja entre nós. Que o anticristo já tenha nascido, já esteja grande e já esteja pronto para assim se manifestar e assumir o seu período. Mas, até porque nós não estaremos aqui na Terra. Mas eu espero que já esteja para que Jesus Cristo venha logo buscar a sua igreja. Pronto. O anticristo, por muito tempo se questionou o seguinte. Tem pessoas que até acreditam que o anticristo já até se manifestou antes, no passado. É a pessoa de Epifânio, o rei Epifânio, o imperador Epifânio, o imperador Nero. Muitas pessoas têm eles como o anticristo. Mas esses imperadores da antiguidade serviam apenas como símbolo, tá bom? Como símbolo, só para mostrar assim como vai ser, qual é a sua característica, a sua tirania. E assim por diante. Na Bíblia Sagrada, quando você vê esses nomes, o anticristo, o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição, chifre pequeno, príncipe que arde vinho, o rei feroz, o cavaleiro do cavalo branco, é isso mesmo. Apocalipse capítulo 6, aquele cavaleiro branco ali não é Jesus Cristo não, viu? Pode ter a aparência dele, mas não é ele não. Por exemplo, que está montado no cavalo branco, já dizia minha avó, nem tudo que brilha é ouro. Tá bom? Então aquele cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 é o anticristo na sua primeira manifestação aqui na Terra, referindo-se acerca da falsa paz. Por isso que ele aparecerá daquela forma. Mas posteriormente falaremos também sobre isso. Mas esses são os nomes dele, tudo aquilo voltado para negar Cristo realmente. Esses são os nomes do anticristo. Quando você vê esses termos, refere acerca do anticristo, tá bom? Nós podemos ver também o seguinte, o anticristo, de acordo, pastor, qual é o país que o anticristo virá? O anticristo, primeiramente, será um líder mundial, tá bom? O anticristo é aquele que está sendo aguardado para governar o mundo. Assim como nós tivemos impérios anteriores, que pessoas conseguiram governar praticamente todo o mundo, os 4 impérios mundiais, para conseguir imperar naquela sua época, para todos os impérios, e estava subordinado à vontade dos imperadores. A mesma coisa se espera. Tudo votado para que um líder mundial possa surgir para assim botar as coisas em ordem, botar as coisas nos seus devidos lugares. Ponto. Nós podemos ver o seguinte, o país que vai ver esse anticristo já está revelado, sim. Está escrito em Daniel, capítulo de número 9, versículo 26 e 27. Lá está falando o seguinte, que o príncipe que há de vir, que o mesmo ser estaria vindo daquele que destruiu Jerusalém, por último, que é aquele que cumpriu as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Então, o anticristo virá do império que destruiu Israel, que destruiu o templo de Israel por último. Aí é fácil, você vai recorrer e vai perceber o seguinte, quem destruiu Israel no ano 70 foi exatamente o povo romano. Então, o anticristo será um romano.
Mas, pastor, esse Império Romano nem existe mais. Quem disse a você? Se você não sabia, fique sabendo agora que esse Império Romano, ele quando ele se desfez, se dissolveu, formou-se assim praticamente uns 10 países. Os 10 principais países da Europa é o antigo Império Romano, podemos assim colocar. Na verdade, esse país, o Império Romano, se mudou, se transfigurou agora em 47 países. Mas os principais países, os 10 chifres, olha só, é exatamente os 10 principais países da Europa. Com isso eu estou querendo dizer para você o seguinte, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 26, é que o anticristo virá do Império Romano, que foi o último a destruir Israel. Então, o anticristo virá com certeza da Europa. Não será brasileiro, não será americano e não será também argentino, nada disso. O anticristo virá exatamente do Império Romano. Ponto. Outra coisa interessante, o anticristo poderá ser até um judeu, poderá ter um sangue judeu, porque em Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 15, diz o seguinte, que Israel não poderia aceitar um rei que não fosse judeu. Então, nas questões dos teólogos, nós estudamos, nós discutimos muito, que devido à questão da diáspora, devido à questão do povo de Israel ser expulso da sua terra, ficar sem ser nação, e o povo de Israel se misturou com muitas pessoas, em muitos países, principalmente os países da Europa, tá bom? Principalmente Espanha, a Inglaterra, principalmente os países da Europa. Esses países acabaram hoje, têm uma descendência muito forte dos judeus. Então pode-se entender o seguinte, que esse anticristo poderá ter uma dupla cidadania, mas eu creio que ele precisará ter um sangue judeu também, para que assim ele possa ser aceito como seu Messias, tá bom? Então o anticristo virá da nação, virá de Roma, do Império Antigo Romano, que no caso hoje é o país da Europa, deverá ter uma dupla cidadania, né? Poderá ser um francês, mas que tenha um sangue, um judeu também, para que assim possa ser aceita por Israel como Messias. Podemos ver também que será um líder político. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, não vai ser ninguém neófito, não. Tem que ser uma pessoa muito habilidosa, será um líder militar. O anticristo será um líder militar, será pessoas que terá conhecimentos de guerras, terá conhecimentos de lutas, de batalhas, tá bom? Vá observando a característica dele, depois você veja se é aquele que você está pensando ou não. Nós podemos ver que o anticristo não será um homem religioso, gente. Não será um homem religioso. Podemos ver isso em Daniel, capítulo 11, versículo 37. Que ele não terá amor das religiões, dos deuses. Ele não será um devoto, ele não será um religioso, gente. Tire esse negócio da cabeça de vocês. Há quem pense, por muito se pensou, que o anticristo seria o Papa. Muitas pessoas chegou até a declarar publicamente que o Papa seria o anticristo. Eu digo a vocês que o Papa não será o anticristo. Ele poderá ser até o falso profeta da religião prostituta. Aí vamos ver depois. Mas, propriamente, o anticristo não. Tá bom? Porque o anticristo não terá amor das religiões. Algumas pessoas pegam também esse texto e já dizem que o anticristo será um homossexual, já que ele não está aqui no texto, está escrito, leia aí na sua Bíblia, viu? Daniel capítulo 11, versículo 37, o amor das mulheres. Diz assim que ele não terá amor das mulheres, por isso será um homossexual. Mas, gente, no original grego, no original hebraico, essa questão do Deus das mulheres, fala acerca do Deus ao qual as mulheres adoravam naquele tempo. Pelo amor de Deus, ou seja, nem o amor, nem os deuses que as mulheres adoram, ele vai estar adorando. Não tem nada a ver da sexualidade dele. Primeiramente, é inaceitável se pensar que Israel aceitará um Messias que seja homossexual. Nós não tem cabimento para isso não, tá bom? Com tudo que se prepara, nós não acreditamos nessa linha não. Até por causa do original no grego, fala-se acerca do amor, do Deus que as mulheres adoravam naquele período. Uma coisa interessante também, que dá para a gente perceber é o seguinte, em Apocalipse lá capítulo 13, vai exatamente falar o sinal da besta. E que se você calcular o sinal da besta, você vai achar o nome do anticristo. Uma coisa interessante. E diz lá que o nome dele é o número dele é 666. 666. 6 na Bíblia é o número do homem. Tá bom? Ó, tem idade meio de um, meio do outro. É o número do homem. E esse daí, quando você pegar, como os números gregos, assim como os números romanos,
A cada letra significa um número também. Você que estudou lá nas suas séries iniciais, sexto ano, percebe o seguinte, né? Que o X valia 10, o L valia 50, 1 valia 1, 3 pontinhos valia 3 pontinhos, o V valia 5 nos logaritmos romanos, correto? No anticristo também, na questão do grego, a mesma coisa. Cada letra, numa palavra, na língua grega, simboliza também um número. E é dito o seguinte, e até João mandou, quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, que calcule o nome da besta. Com isso eu quero dizer a você o seguinte, o nome dele, quando for transfigurado para o grego, a soma desse número vai dar 666. Olha só que coisa interessante. O nome dele, quando é transfigurado para o grego, a soma dessas letras dá o número 666. Com isso, irmãos, é uma boa dica, sim. Não é pecado você pegar o nome de alguns desses grandes líderes mundiais que têm surgido e tentar fazer a conta, a transfiguração, a transliteração para o grego, para você perceber se o nome dele tem a ver ou não. E isso é claro, evidente, que não vai garantir que seja ele o anticristo. Mas já dá para a gente deixar a orelha de molho, né? Como dizia a vovó. Então, irmãos, quero deixar claro, esses são ensinamentos. Muito é dito hoje se o anticristo poderá ser um papa. Não. Muitos dizem o anticristo poderá ser Jair Messias Bolsonaro. Também eu creio que não. Mesmo tendo o nome Messias, eu creio que não. Muitas pessoas pensam o anticristo pode ser dos Estados Unidos. Eu creio também que não. O anticristo virá da Europa e terá cidadania judia. Será um judeu, tá bom? Agora, pastor, e quem poderá ser para o Senhor? Olha, eu vou dizer para vocês, muito é dito. Outro dia eu vi um grande pregador da palavra do Senhor até pregando e dizendo que o anticristo será Macron. Se você for ver, Macron tem várias características. É da França, antigo Império Romano também. Acho que tem cidadania também de judeu também. E é um grande líder mundial. Mas eu, como teólogo, não posso afirmar para você que seja ele, porque eu não posso estar mentindo para você. Mas as verdadeiras características físicas, ideológicas, a língua dele, provavelmente deverá falar o inglês. Até porque a língua é conhecida mundialmente. Então, possivelmente, esse anticristo, ele falará o inglês, que é a língua mundial, pelo amor de Deus. Até aqui no Brasil nós tentamos falar inglês, né? Eu que não sei falar nada de inglês, tá bom? Mas se você for observar, a língua dele será também inglês. Porque terá conhecimento do inglês para que assim possa se dominar e passar os recados necessários para toda a população. Mas quero dizer para você o seguinte, não nos cabe ficar julgando o que vai ser ou quem deixará de ser. Basta a gente estar ciente do seguinte, nós não conheceremos. A igreja não vai conhecê-lo, porque antes dele se manifestar, a igreja será arrebatada e assim ele começará a fazer todo o seu reinado. Então, espero que tenha ajudado. Não vou deixar aqui nome, até porque não sei nome de ninguém. A Bíblia não diz nome, diz sim que o seu nome, transfigurado para o grego, dará 666. Essa conta você pode fazer quantas vezes você quiser. Mas que Deus em Cristo nos abençoe, vamos ter cuidado, vamos ficar atentos aos noticiários, vamos ficar atentos àquilo que diz sobre Israel, porque são coisas que vão estar anunciando a volta de Cristo. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer mais coisa, pergunte aí, deixe nos seus comentários que eu vou estar respondendo as suas perguntas. E que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.